Bom dia, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Gente, eu vou ler com vocês 2 Samuel, no capítulo 12, que está escrito assim: Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele e a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e a ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor que é digno de morte, é o homem que fez isso. E pela cordeira tornara a dar um quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então diz Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Hetel, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Está escrito no capítulo 12 até o versículo 9. Então, gente, como muitos sabem, né? Que pesquisam a Bíblia, lê a Bíblia, sabe que Davi foi um homem riquíssimo na face da terra, perante os olhos de Deus. Por quê? Porque Deus amou muito Davi. Davi, ele cometeu um adultério, um homicídio, mas Deus amou tanto a Davi que Deus abençoou muito Davi, era um homem riquíssimo. Mas Davi cometeu esse adultério e esse homicídio. O Urias, o Hetel, ele servia a Davi. Mas Davi, com muita riqueza, muitas mulheres, não satisfeito, olhou para a mulher de Urias, que era linda, maravilhosa, e ele queria a mulher de Urias, tanto é que ele mandou trazê-la até ele. E ele a engravidou. Mas Davi, não feliz ainda, mandou que pusesse Urias na frente da batalha. Deu ordem para um dos seus, como se diz, dos seus servos, né? Que pusesse Urias na frente da batalha e deixasse ele sozinho. Não ficasse atrás dele para protegê-lo. E o Urias, infelizmente, veio a falecer naquela batalha. Só que Davi esqueceu que o nosso Deus não dorme nem tosqueneja. E o nosso Deus mandou Natã conversar com Davi. E o nosso Deus mandou Natã falar com Davi sobre tudo o que acontecera. Só que Davi não entendeu. Quando Natã falou com Davi pensou que era outra pessoa, mas não. Natã disse para ele que era ele mesmo. Então disse Natã a Davi:
tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor. Em teu seio também te dei a casa de Israel de Judá e de Judá. E isso, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? A Urias, o Hetel, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Deus não dorme nem toscaneja. A maldade existe desde que o mundo é mundo. Davi era um servo de Deus abençoado, riquíssimo, tinha todas as mulheres que queria, mas não satisfeito, quis a mulher de Urias, a engravidou, deu ordem para que pusesse Urias na frente da batalha para que morresse. Mas Davi esqueceu uma coisa, que Deus não dorme nem tosqueneja, né? E aí o que aconteceu? Deus pediu conta da Deus pediu conta a Davi, Deus mostrou para Davi que Deus não dorme nem toscaneja, que o mal que Davi cometeu não agradou aos olhos de Deus. E se vocês lerem Samuel, do capítulo 11 ao 12, e forem ler, pesquisar a Bíblia, vocês vão ver. Porque Deus não se agradou do que Davi tinha cometido, né? E Deus fez justiça. Porque Deus é justo, Deus não dorme, não tosqueneja e fez justiça. Deus mostrou a Davi que Deus tinha dado para ele tudo. E poderia ter dado mais se tudo que Deus tinha dado para ele fosse pouco. Era só ele pedir ao nosso Deus que Deus daria mais. Mas ele cometeu o adultério, o homicídio, porque ele enganou aquele homem para que aquele homem morresse, né? E ainda que ele convidou aquele homem para comer com ele, para beber com ele na sua mesa, e infelizmente mandou que deixasse o homem morrer na frente da batalha. Deus não se agradou com Davi. E vocês podem ler, pesquisar na Bíblia, segundo Samuel, que vocês vão ver mais para frente, que depois Davi teve outro filho, né? E vão ver então, que Davi teve outro filho e que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. E depois Davi pediu perdão ao nosso Deus, orou ao nosso Deus, né? Deus teve misericórdia de Davi, porque Deus é misericórdia. Mas aqui está ensinando nós que Deus não se agrada quando nós fazemos o mal ao nosso próximo, quando nós enganamos ao nosso próximo. E que Deus mostrou para Davi que Deus não estava presente ali, mas que Deus não dorme nem tosqueneja, e que Deus estava vendo a maldade de Davi. E mandou Natan conversar com Davi, né? E Davi pensando que não era ele, Natan falou, não, é este o homem que fizera isso. Gente, a palavra de Deus é um mistério, a Bíblia é um mistério. E tem gente que fala assim, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque Deus é ruim. Deus não é ruim, Deus está pedindo conta. Deus está pedindo conta porque Deus não dorme nem toscaneja. E o mal que sai de nós para o nosso próximo, nós vamos pagar. Porque Deus pede conta mais cedo ou mais tarde. Deus tem paciência, né? Deus é o Deus da paciência. Deus vai dando corda, chega o dia de Deus pedir conta. E nesse dia de Deus pedir conta, não adianta, não tem como escapar. Deus pede conta mesmo. E pede do seu jeito, não do nosso. E quando Deus faz o bem para nós, Ele faz do jeito dele, não do nosso.
Então, gente, não adianta a gente cometer maldade contra o nosso próximo, porque Deus não dorme, não tosqueneja. O dia que Deus for pedir conta, ainda Ele vai falar no teu ouvido, ainda vai falar com você de face a face o porquê que tá pedindo conta para você. Porque você cometeu uma maldade contra o seu próximo, contra o seu irmão em Jesus Cristo. E Deus não se agrada com isso. Deus não é ruim, Deus é bom. Nós que não sabemos interpretar o que Deus quer de nós, nós que não sabemos fazer aquilo que manda as Santas Escrituras, que manda o nosso Deus. E Deus pediu conta da vida. Então, gente, vamos pesquisar, ler a Bíblia, orar ao nosso Deus, para que nós não venhamos cometer erros que depois Deus vai pedir conta para nós. Porque Deus não dorme, não tosqueneja. Deus, Ele não é que nem nós, Ele não dorme. Deus está lá no céu, mas Ele está contemplando tudo aqui na terra. Né? Às vezes a pessoa é muito rica, às vezes a pessoa tem bens, quer enganar o seu próximo, quer maltratar, quer fazer coisas contra o seu próximo. E fala, a conta não chega, porque eu tenho dinheiro. A conta chega para o pobre e para o rico. Porque Deus pede conta para nós que somos humildes, que somos pobres, e para o rico que tem muito dinheiro. Para Deus não importa a riqueza. O tamanho da sua riqueza não vai contar para Deus. Ele vai fazer a justiça você tendo ou não tendo riqueza. Porque Deus é justo. Então, gente, vocês pesquisem, leem a Bíblia, orem a Deus, fiquem firmes na santa palavra de Deus. Fiquem firmes em Deus, na santa palavra de Deus, em oração, em jejum, que tudo Deus fará por vocês, tudo Deus fará por nós. Deus abençoe a cada um de vocês.